céus. Depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso que eu tenho vivido, eu jamais estaria aqui de pé hoje, do jeito que eu estou hoje. Calma, tranquila. Se não fosse o Senhor que estivesse me fortalecendo. Porque eu não tomei remédio, me falaram para tomar, mas eu disse, né, não vou tomar. Eu quero estar bem assim, né, vivendo luto, né? Porque foi um choque tão grande quando eu vi. Quando eu cheguei em casa, me deparei com isso. Foi um desespero. A palavra é desespero. Mas deixa-me começar. Depois desse desespero, eu estava desesperada, mas colocando diante de Deus em todo momento no meu coração, no meu pensamento, e a primeira noite dizendo: Senhor, eu não quero levar sobre mim nenhuma culpa, eu não quero levar nada, porque o Senhor já levou sobre si na cruz a minha culpa, a minha dor. O Senhor já naquele dia na cruz levou tudo sobre si. E todo o tempo, em todo momento, eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu dizia esse versículo em todo momento no meu coração, na minha mente, toda noite, todo tempo, toda dor que parece que ia cortar o meu peito. De verdade, literal. Eu colocava isso, levando, colocando sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E então nessa noite eu estava triste, né, claro, triste, desesperançada e preocupada com alguns pontos. E a minha filha estava dormindo comigo, deitada, né, do meu lado. De repente ela teve que, né, se ausentar por causa do calor e tudo mais. E eu falei, meu Deus, e agora? Ela não está perto de mim, eu estou sozinha, eu não vou conseguir, parece que eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Eu não tinha lembrado nesse tempo que o nosso Deus é o Deus da vida. Então Ele foi ministrando no meu coração. Eu vou começar daí. E o tema tem até um tema, né? O tema é: o que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? A morte é a ausência da vida. Ou a morte é o não vida. Eu sou mãe do Daniel, dos meus filhos aqui. E eu dei a luz. E quando eu dei a luz, alguém veio ao mundo. E a luz que é a vida, entrou, e esse é o ato. E a morte, ao contrário disso. A morte é a vida de volta. É essa luz, que significa trevas, escuridão. Mas quando Deus nos fez, ou antes ainda, quando o mundo era trevas, a primeira palavra lá em Gênesis diz, Deus diz, haja luz, e houve luz. Tudo começou então, haja luz, e Deus é a luz. A Bíblia diz que Deus é a luz, e quem crê nele não permanece em trevas. A luz é o Senhor, e Ele é a luz, Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é a própria luz. E a desesperança, naquele momento que eu vi, que eu cheguei, a desesperança, o desespero, a falta de esperança tomou conta de mim. Eu fiquei desesperada. Mas ontem, quando o Espírito Santo estava trabalhando em mim, me fazendo lembrar, olha só, onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão, ou que o vosso trabalho não é vão. Então é isso. Onde está a morte, a tua vitória? Parece que o inimigo naquele momento em que alguém ceifou a própria vida, ou que alguém resolveu limitar a vida por algum motivo, eu conversei com ele naquela noite, eu saí para trabalhar, eu conversei com ele estava feliz, ele estava alegre, ele queria estar na igreja, ele queria estar com vocês, ele queria estar com a família. A minha mãe mudou há 12 dias para estar perto, ele estava amando tudo isso, ele estava feliz, ele estava participando. Então veio uma interrupção disso. Mas o inimigo não teve vitória, ele perdeu novamente. A morte não teve vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu quero falar isso. Eu quero declarar isso diante do inferno. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não teve vitória da morte, não teve vitória do inferno. Então o Espírito Santo foi ministrando em mim nessa noite. Ele foi me consolando, eu lembrei que era o Consolador. Eu não tinha pensado em nada. O Espírito Santo foi ministrando. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso agora. Senhor Deus, eu preciso agora desse consolo. Eu estava precisando demais. Ele é o consolo, é para essa hora, é para esse momento. Eu não tinha vivido ainda na minha vida. Essa semana eu pensei, se eu perder um dos meus filhos, como seria a minha reação? Não sei, mas eu já sei. Deus me deu tanta paz nessa noite, tanta paz, uma paz que excede todo entendimento, que é loucura para os homens, é loucura. O que Deus fez, o Espírito Santo me curou quanto ao Daniel, me curou. Eu estava pensando no momento em que aconteceu tudo, o pastor chegou em seguida, e ele estava presente na hora que eu declarei isso. Uma vizinha minha me disse, e agora, como vai ser? Eu disse assim, eu tenho que pensar só que o Daniel está descansando com o Senhor, porque senão eu não vou vencer. Aquele momento eu estava me convencendo, mas hoje eu estou declarando, ele está descansando. Aí o Senhor me fez entender como uma guilhotina na hora da morte. Em alguns países acontece isso. Se você falar do nome de Jesus, você vai ser morto, vai perder agora a sua vida. A guilhotina está vindo. E alguém diz assim, no momento de medo, de aflição, não, eu não quero Jesus. Eu não quero, eu nego. E a guilhotina vem e mesmo assim ela pega. Ele perdeu a salvação por isso? Não, ele não perdeu. E aí eu fui entendendo tudo, o Espírito Santo estava ministrando em mim. A gente é salvo em Cristo, como disse o pastor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos de Jesus. Nós não perdemos porque a gente peca, porque de repente a gente peca. Desde que Daniel nasceu, eu tive o Daniel fora do casamento. E eu declarei para o Senhor, Senhor, esse é um presente de Deus. Ele ia nascer no dia do meu aniversário, no dia 9 de outubro, porque o médico havia dito. Não pelo meu aniversário, simplesmente ele disse. E aí, disse para eu escolher a data, entre 2 e 9. Eu disse, escolha, porque é muita pretensão minha escolher. E ele escolheu o dia 2, então ele veio uma semana antes do meu aniversário, como presente. E eu havia estado em depressão profunda durante 10 anos, desde o meu divórcio, dos meus 2 filhos, que eu havia perdido na justiça. E eu não conseguia me levantar de jeito nenhum. E o Senhor me enviou Daniel como presente, como cura. Ele foi cura para mim, ele foi cura. E ele me deu muito trabalho todo esse tempo. Ele era uma criança
bem hiperativa, tive trabalho, tive lutas, batalhas. Em cada derrota, o Senhor me deu vitória. E eu fui lembrando tudo nesse momento, que o Espírito Santo me fez lembrar. Lembra que a Bíblia diz para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas eu não fiz esse exercício, foi o Espírito Santo que foi mandando. E eu lembrei que eu já tinha sentido a plenitude do amor de Deus em outras épocas, em outras datas, em outras angústias, que o Senhor mandou tanta presença dele para o meu coração, o amor de Deus, irmãos. O Senhor me fez entender o que é o amor dele em outras ocasiões. O amor de Deus, irmãos, ele enche a terra, enche o céu e não sobra nenhum espaço. Deus é amor. Ele é amor. O que Deus é? Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Eu não sabia disso enquanto eu não senti, porque o Espírito Santo me trouxe isso antes. Ele enche tanto que não existe pecado que nos impeça de chegar a Ele. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, mas o amor de Deus, Ele vem e o pecado não nos separa. A Bíblia diz em outro tempo, em outro texto, que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada? O inferno vai nos separar? Não vai. O inferno é do Senhor Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele tem a chave, foi Ele que fez o inferno. Não fomos nós. Não foi Satanás que fez. Não foi. Quem vai ser preso lá? Inimigo das nossas almas. Satanás vai ser preso para todos sempre. Amém. Irmãos, nós vamos cantar com Jesus. E esse dia está próximo. Não importa se você crê, se você não crê, não importa. Deus é o Senhor de todas as coisas e de todo o universo. Ele é a própria vida. Ele é a luz. Ele é a luz dos homens. Ele nos fez para estarmos diante dele. E um dia todo joelho se dobrará diante dele para adorar. Naquele momento ali, naquela tragédia, eu vi. Era para eu... Sei o que eu ia fazer. Mas eu disse, eu escolho adorar. Eu declarei ali na minha casa, irmãos. Eu disse, eu escolho adorar. Eu já me identificava com Jó por muitas situações da minha vida, de derrota. Porque sempre acontece. Não eram tão trágicas, porque eu não perdi alguém. Mas todas as vezes, irmãos, eu voltei envergonhada, eu voltei caída, eu voltei cabisbaixa, porque era para acabar com a minha vida todas as vezes. Todas as vezes. Mas o Senhor me traz de volta. O Senhor me traz de volta, o Senhor não deixou cair. O Daniel sabe, porque a gente ministrava isso todos os dias. O Daniel nasceu sobre isso. O Senhor me honrou nesse tempo, irmãos. 15 anos na presença de Deus. Porque eu sou crente desde os 11. Eu errei tanto na minha vida. O Senhor cuidou de mim até agora, cuidou do Daniel, cuidou dos meus filhos. Tirou meu filho de uma depressão horrível, de loucura. O Senhor tem cuidado da minha filha, transformou a vida dela. Eles são de Jesus, são. Porque eu orava, eu dizia na minha fraqueza, quando eu estava até fazendo coisas erradas. O Senhor cuidou, o Senhor me deu visões. O Senhor cuidou dos meus filhos de uma forma tremenda, E eu dizia, Senhor, eu prefiro que o Senhor mate os meus filhos do que eles vão para drogas, do que eles saiam da tua presença, do que eles se desviem completamente de Deus e neguem. O Senhor guardou, Ele está aqui com os seus cônjuges. Ele está com a sua esposa e o bebezinho na barriga, por isso que eu fiz oração. Ela está com seu filho de 4 anos e com seu cônjuge, para a glória de Deus. Teve lutas, teve, o Senhor livrou de todas, o Senhor nos livra de todas as aflições. Quanto maior é o pecado, mais abunda a graça de Deus. E quanto maior é o problema, mais Deus vai se manifestar. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Por isso, é um caixão, é uma tragédia, uma pior da morte. É uma morte terrível, irmãos. Eu estava tão derrotada que eu falei, Deus, é a pior das mortes. É morte de vergonha. É de vergonha, é de derrota. Não, o Senhor transformou em bênção novamente. O Senhor não permite a derrota na nossa vida. É bênção, é glória. Eu estou aqui, irmãos, para adorar. Para adorar. Eu estou chamando todos de irmãos, porque nós somos irmãos. Não importa se eu tenho religião, se eu não tenho, isso não tem problema. Nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai, que idealizou nos levar para a glória. E nós vamos, irmãos. Nós vamos. Custe o que custar. Se o Senhor quiser tirar a minha vida, Ele vai tirar.
Ele vai tirar, porque eu vou adorar. Você escolhe adorar. Não importa, não importa, adore. Jó adorou e Deus lhe deu tudo de volta. Tudo, em dobro, em dobro. E eu não estou falando de bens materiais agora, mas ele faz também. Não importa. Irmãos, hoje eu estou aqui, nua, como Jó disse, nu, saí do ventre da minha mãe, porque eu não tenho nada. Eu tenho sim, os meus filhos que são herança do Senhor. O Daniel foi para Deus, irmãos. Eu coloquei todos os dias os meus filhos, eles sabem, diante de Deus. E eu dizia para eles, quando corrigia, eu prefiro corrigir, dura como sou, prefiro corrigir, porque Eli não corrigiu seus filhos e Deus cobrou dele. Deus cobrou dele. E ele não corrigiu seus filhos, até que todos pereceram. Tantos filhos na guerra, levaram até a arca de Deus. E Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. E a gente levava até na brincadeira, porque criança. E eles cresceram ouvindo isso. E o Daniel cresceu ouvindo isso. Eu não vou desistir. E quando eu ficava brava com o Daniel, ele dizia, mãe, como pode ser uma mãe assim? Eu dizia, eu prefiro, porque eu vou chegar diante de Deus. E ele vai falar, cadê os filhos que eu te dei para administrar? Cadê? E eu vou dizer o que diante de Deus? Eu perdi eles. E aí aconteceu, irmãos, o que eu temia para me envergonhar, para me derrotar. Perdi o meu filho, agora eu perdi. Mas não foi, irmãos, não foi. Porque quem cuida da vida e da morte é Deus. Quem cuida da chave do inferno é Deus, ele abre se ele quiser. Não é inimigo que controla isso, independente da situação. E aí o Espírito Santo me fez entender mais ainda, porque eu sempre estudei sobre vida após morte, tipo assim, não vida após morte, quase morte, experiência quase morte. O que acontece depois que a pessoa perde a alma? Porque a nossa alma, irmãos, a Bíblia diz que o nosso espírito vai para Deus, que deu. E a terra vai para o pó, e acabou. Acabou, é isso, acabou. Eu não posso orar pelo Daniel. Daniel já foi tomado dessa terra. A alma, ela sobe e ela fica vendo, porque a nossa alma é nosso intelecto, nossa inteligência, nossas emoções. Quando ele sai do corpo, o corpo está lá no chão e ele está em cima olhando, até que Deus recolhe de uma vez. E o que acontece? Eu não tenho poder sobre isso, mas eu lembrei, sabe o que, irmãos? Além dessa experiência quase morte da EQM, que vocês podem pesquisar quem não sabe, médicos testemunham, evangélicos testemunham, que foram, que viram, que entenderam e voltaram, foram ressuscitados. Irmãos, eu entendi que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias. Eu entendi essa noite. Não é porque eu não conhecia o evangelho, mas porque o Espírito Santo me trouxe. Eu tinha esquecido que Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso. O Espírito Santo me trouxe tudo isso. E eu entendi que na morte não há vitória dela. A vitória é nossa, porque o sangue de Jesus é suficiente. Ele nos fez mais que vencedores, mais que vencedores. Então eu vi ali aquela experiência de quase morte, pensando, né? Porque o Espírito Santo foi me trazendo. E eu entendi o quê? Que ainda, Deus ainda trata com a pessoa naquele momento da morte. Deus ainda trata por causa da consciência. E a pessoa vem todas as coisas, irmãos, vem sobre ela naquele momento. Todas as lembranças, todas as palavras que foram ouvidas, todas as palavras, Deus trata. Você fez uma escolha um dia, você aceitou a Cristo, você quis, você falou, eu quero. É uma escolha. Eu quero estar eternamente com Cristo. Dá tempo. Dá tempo, o Senhor dá esse tempo. Ninguém será lançado no inferno, a menos que diga, realmente, eu não quero Jesus. Deus dá esse tempo. E eu senti a paz que excede todo entendimento, irmãos, em mim. Eu senti essa paz, que estou com ela. Estou parecendo uma pessoa que usou drogas e está delirando, né? Está delirando. Porque é impressionante o amor de Deus. Ele é dono de tudo. Ele é Senhor do céu, da terra, do universo, de todas as coisas. Não há potestade, não há demônios que possa nos tirar da presença de Deus. Não há, porque o sangue de Jesus é o suficiente. Só isso, só crer, pode ser em qualquer momento.
está lá no inferno, se eu fizer no Sheol ou no inferno uma sepultura, a minha cama é uma sepultura. Se lá estiver, ou se mesmo eu estiver forçado a isso, lá o Senhor está. O Senhor é dono do céu, da terra, do inferno. O Senhor é dono de tudo. Não há limite. E quando eu me lembrei mais uma vez, que o Espírito Santo enche a terra e o céu, o amor de Deus enche tudo. Passou plenitude, plenitude, plenitude. Não sobra nenhum espaço para outra coisa. Deus abençoe a cada um. Continuo orando pela família, irmãos. Eu não ia dar essa palavra ontem, eu estava derrotada. O Espírito Santo me tomou essa noite. E eu precisava falar isso. Precisava falar, porque a glória é do Senhor Jesus. A glória é de Deus inteira. A glória é de Deus. O inimigo não vai levar essa. Não vai levar. Não vai levar. E eu não vou deixar em nome de Jesus. E nós não vamos deixar em nome de Jesus. Porque o Senhor já nos fez mais que vencedor. Amém. Amém? Deus abençoe. Como é bom a gente ter essa convicção. Como é bom poder ouvir essas palavras da irmã Selma, porque sabemos que não é fácil, mas ela tem visto que Cristo venceu. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele transformou vidas. E é por isso que a gente pode celebrar, mesmo diante da dor. E quero então convidar para a gente cantar mais um, se não lembrar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Pai. Grande é o Senhor.